Olá pessoal, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do CCT e é um prazer tê-los aqui comigo novamente. E hoje o nosso tema é um tema fundamental, básico, mas muito interessante, de muita importância. Está aí na tela, que é os 10 enganos que nós entendemos que são muito comuns no uso do Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI apenas, que você não pode cometer, que nós entendemos que você não possa cometer. Está aí a nossa rápida apresentação na tela. Okay? O CCT ele fica em Florianópolis. Você já conhece um pouquinho da nossa história. Temos, como está aí na tela, 8 livros publicados. E tem aí os nossos dados como telefone, WhatsApp Business, nosso e-mail, na verdade 2 e-mails para contato. E também lembrando que o CCT tem 8 livros publicados, os 8 livros publicados estão aí na tela, e que você pode adquirir através da nossa livraria, cct.lojaintegrada.com.br, ok? Então, vamos lá, falar do nosso assunto de hoje e esperamos que você já de imediato dê um like, porque esse like que você vai dar, ele vai nos ajudar a cada vez tornar mais o CCT como uma referência em aulas aqui no YouTube, na área de metrologia, também sobre norma ISO 17025 e assim por diante, ok? Então é fundamental que você dê o seu like, fique conosco até o finalzinho dessa aula. É uma aula relativamente rápida, mas que nós vamos apontar, como a gente falou agora há pouco, pontos extremamente importantes, tá? Então, nós vamos dar uma passada aí do que a gente chama de os enganos mais comuns sobre o uso do Sistema Internacional de Unidades. O primeiro está aí na tela, do lado esquerdo, é o que obviamente está errado, e do lado direito que está correto. Aí você vê pela diferença que nós estamos chamando a atenção para vocês aqui, que é o uso do K maiúsculo para quilômetro, com aqui, né, Mzinho minúsculo e aqui com M maiúsculo, né? Do lado esquerdo aqui, o primeiro, o que tem de errado? O K está maiúsculo. Vamos ver que o prefixo quilo é um prefixo que se deve escrever com K minúsculo, como está aqui do lado direito. E aqui nessa segunda opção, errada também, tá o K maiúsculo, além do K maiúsculo nós temos o M também maiúsculo, ok? Então, alguns cuidados que vocês têm que ter aí com relação ao uso dos múltiplos ou prefixos, né, do Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como os múltiplos e submúltiplos decimais do Sistema Internacional de Unidades. Tem alguns que são bastante utilizados, mas é importante a gente prestar atenção como escrevê-los, né? Quando a gente coloca quilômetro, como a gente estava colocando ali, o que significa o quilômetro, né? 1 quilômetro são 1000 metros. Por isso que o K vem na frente, porque o K é um prefixo, como a gente colocou ali, que significa o quê? 1000, ok? K, tá aqui, ó, é um símbolo que você usa como prefixo a uma unidade do Sistema Internacional para formar uma nova unidade. E esse quilo, que significa 10 na terceira, ou 1000 vezes alguma coisa, tem que ser usado a letra K minúsculo para representar a unidade ou o valor igual a 1000. Ok? Então, a gente escreve por extenso, presta atenção porque depois vamos voltar aqui também, né? Quilo por extenso é assim, não é com K. Quilo por extenso é QULO, mas o símbolo do prefixo quilo é com K minúsculo, ok? E aqui você pode observar, nós não vamos entrar aqui no detalhe de todos os prefixos, mas é muito importante você não usar nunca um prefixo isoladamente como sendo a unidade, sendo o símbolo de uma unidade, né? E o caso mais comum é justamente o quilo. Quantos quilos você tem? Né? Venda de comida a quilos. São exemplos negativos, exemplos equivocados do uso do prefixo quilo como sendo unidade de medida para massa. Não é.
ok? Não é, tá certo? Depois nós vamos voltar nisso aí. Então, primeiro engano muito comum que a gente quer destacar aqui é que o quilo, usando como prefixo, deveria ser sempre usado com K minúsculo. E é o mesmo caso aqui, pessoal, no uso do quilograma. Então, aqui nós temos do lado esquerdo 4 opções que a gente vê muito por aí que estão erradas, que estão equivocadas, tentando representar o quilograma, né? Primeiro engano aqui da esquerda, Kzão, Gzinho. Não, esse K não é maiúsculo, é minúsculo. O G está ok, o G é minúsculo. No segundo aqui, segunda opção errada, Kzão, Gzão, né? Os dois estão errados, todos os dois deveriam ser minúsculos, como está aqui do lado direito, que é o correto, tá vendo? O que é o quilograma? Como a gente falou, é o mesmo exemplo, até praticamente por quilômetro, né? São 1000 gramas. Então esse casinho na frente representa o quilo, que nós acabamos de ver que significa 1000 vezes alguma coisa. E é um prefixo que se representa pela letra K minúscula. Outras opções que a gente encontra muito por aí errada é o Kzão, Gzinho, Rzinho, né? Ou outra opção errada que está aqui é o último, que é o Kzão, Szinho, tentando representar quilogramas. Então o correto é Kzinho, Gzinho para o quilograma. Depois nós vamos chamar a atenção aí de outros pontos importantes, fiquem por aí também com relação ao quilograma, tá? Ok? Bom, então vamos lá, nós já vimos dois. Próximos. Micro. Esse aqui é bem interessante, talvez você quase não use, ou você usa o prefixo micro para micrograma, microlitro e assim por diante. Mas na mecânica é muito comum a gente ouvir assim, quanto é que é o erro máximo para aquele equipamento de medição? É 10 micron ou 10 micra, né? Alguma coisa por aí. De novo, o micro, como a gente viu, significa, vou voltar lá no caso anterior, né? É um prefixo. O micro é um prefixo que significa, está aqui ali, 10 na menos 6 de alguma coisa. Então, o que é um micrograma? É 10 na menos 6 do grama. O que é um microlitro? É 10 na menos 6 do litro. Ou pegar um litro e dividir em 1000 partes iguais. Ok? Então, voltando lá, olha só. O micrômetro significa o quê? Vamos lá, olha só. Como a gente viu, um micrômetro significa, então, colocando o micro como sendo 10 na menos 6, isso dá 10 na menos 6 do metro, ou seja, o equivalente a 0,000001 metro. É pegar 1 metro e dividir em 1 milhão de partes, tá certo? Esse é o micrômetro. Outro engano muito comum com relação à unidade é chamar a unidade de micrômetro. Não, isso aqui é um micrômetro, não é um micrômetro. Micrômetro, por isso que nós botamos aqui em cima o título, micrômetro vezes micrômetro, né? O micrômetro é um equipamento de medição muito usado na indústria mecânica, muito usado em laboratórios também que fazem medição de comprimento, que é esse, aí está um exemplo dele, né? Chamado então micrômetro para medições externas. Aqui nós estamos mostrando alguém medindo um diâmetro, ok? Um diâmetro externo. E o nome desse equipamento, aí sim, é micrômetro. Então, esse equipamento de medição recebe o nome de micrômetro. A unidade é micrômetro, ok? Não é micrômetro. Micrômetro é o equipamento de medição usado para fazer medições de comprimento. E aqui nós temos um representante dele. Ok? Esse foi o nosso terceiro equívoco. Vamos ver o quarto equívoco muito comum aí no uso do sistema internacional. Esse aqui é muito legal. E é a unidade grama. A grama, que às vezes também é representada por GR, GS e assim vai, né? Como a gente colocou que está do lado esquerdo, do lado dos errados, não é unidade de medida, ok? O certo é falar o grama, 10 gramas, ok? 100 gramas, 1 grama, 200 gramas, 500 gramas, ou seja,
A unidade grama é do gênero masculino e representa-se, o símbolo dela é somente Gzinho, G minúsculo. Prestem atenção agora, então, o que nós vamos mostrar para vocês. Olha só, grama, a grama, o que é a grama? A grama é aquela plantinha que nós usamos geralmente para enfeitar, embelezar jardins, campo de futebol e assim por diante. Essa é a grama. O grama, esse sim, o grama tá aqui, ó, até uma espécie de um conceito, né, simplificado. Unidade de medida de massa, cujo símbolo é G, somente G, não é GR, nem GS, e é G minúsculo, esse é o símbolo, como devemos escrevê-lo, que equivale, como a gente viu, a milionésima parte do quilograma. Então, se eu pegar 1 quilograma e dividir ele em 1000 partes iguais, eu tenho 1 grama, que é a unidade de medida. Ok? Outra coisa extremamente importante que nós vamos chamar a atenção, já comentamos, que quando a gente escreve por extenso, quilograma, não é com K, é um erro, presta atenção, é um erro que algumas pessoas andam propagando por aí, que hoje, em função dessa reforma que foi feita há um tempo atrás agora, que eu não lembro o ano, sobre o português, né, tentando alinhar os países de origem portuguesa se reuniram para fazer um alinhamento do português na escrita, né, de alguns termos nos países de língua portuguesa ou de idioma portuguesa, mas no Brasil escrever quilograma com K é um erro. O correto é QULO, né, como está aqui, quilograma, tá certo? Ok? Cuidado. Não caiam nessa de escrever com K. Ah, mas eu vi lá no Vocabulário Internacional de Metrologia que está com K. Quilo com K. K-I-L-O. Quilograma. Está errado. Ah, eu vi em tal lugar no livro tal. Está errado. Ok? Dê uma olhada. Procurem isso. Vocês vão ver, vocês vão achar por aí. Principalmente em bons livros de português, dizendo que a palavra quilograma com K-I-L-O no começo não existe. Tá certo? Ok. Próximo caso. Próximo engano. Quinto engano. A unidade de tempo. Hora. Por exemplo, os casos mais comuns que a gente encontra por aí. Pessoal escrevendo assim, 2HS. Um exemplo, né? Que horas começa o filme? Que horas começa o jogo de futebol? Que horas começa a aula? 2HS. Não. O correto é 2Hzinho. Não é 2Hzão. E não é nem 2HRS, como o pessoal escreve por aí. A hora é uma unidade de tempo aceito no Sistema Internacional de Unidades. Aliás, prestem atenção no que eu vou dizer agora. O símbolo, nenhum símbolo de unidade tem plural. Nunca se bota o plural, né, o Szinho, depois da unidade para dizer, foi o plural, porque eu caminhei 10 metros, é 10 ms. Não, é 10 mzinho apenas. Ok? O símbolo não tem plural. Quando eu escrevo por extenso, aí sim eu coloco normalmente o Szinho no final. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Dá uma pensadinha. Olha para o relógio ali da esquerda. Você, né? Estamos aqui querendo saber sobre as horas. É correto afirmar que... Tic-tac, tic-tac. Tem 6 opções aí na tela. Qual delas está correta? Primeiro, que são 10 HRS, 10 Mzinho e 36 segue. Ó, tá certo? Opção A. Opção B, 10 HR, 10 min e 36 segues, ou segue. C, o caso tradicional que a gente encontra aí no popular, 10, 10 HRS. Quarta opção, a letra D, 10 Hzão, 10 min, 36 segundos. Letra E, 10 horas com Hzinho, 10 minutos com Mzinho e 36 sem nada atrás.
sem símbolo de unidade nenhuma. Ou a letra F, que é 10 horas, 10 minutos e 36 segundos. Qual dessas 6 opções aqui está correta? Pense um pouquinho. Vamos lá. Nós já falamos para vocês. Então, o primeiro não pode ser. A letra A não pode ser, porque nós já temos aqui horas com HRS, né? O segundo também não pode. Nós já temos 10 HR. Não pode. O terceiro é o popular. Não. Totalmente errado, né? Além de não ser aceito o sistema internacional com os 2 pontos ali no meio, para separar o minuto e a hora, também o HRS aqui no final está totalmente equivocado. O que tem de errado na letra D? O Hzão. O que tem na letra E de errado? Bom, Hzinho está ok. Minuto. Não é assim que se escreve. Aqui está falando 10 horas, 10 metros. E 36 não tem unidade nenhuma. Então aqui tem 2 erros na letra E. Que é o metro no lugar do minuto. Minuto se escreve assim, como está aqui em cima, corretamente é isso aqui. E 36 o quê? Qual a unidade por valor 36? Ele está sem unidade, não pode. Então o único correto é a letra F, que é 10 horas, Hzinho, 10 minutos, que se representa por min. Depois nós vamos ver o uso incorreto do apóstrofe como unidade. E 36 segundos aqui também, né? Tá certinho S minúsculo. E veja que sempre, depois de um valor numérico, é sempre um espaço. Unidade, espaço, valor numérico, espaço, unidade, espaço, valor numérico, espaço, unidade. Essa é a forma correta, então, letra F. Então, qual está correto aí das 3 opções, ou das 6 opções, né? É correto, então, afirmar que agora, pelo relógio ali, né? São 10 horas, 10 Hzinho, 10 min, significa 10 minutos. E, por último, 36 Szinho, que são os 36 segundos. Ok? Uma vez uma pessoa ficou aborrecida comigo. Ela me convidou para assistir um evento de metrologia e no folder, né, da divulgação estava assim, começa às 10 horas e 10 minutos, dessa forma como está aqui. Eu disse para ela o seguinte, olha, eu não vou no evento porque ele já começou errado. Ele já começou divulgando o horário errado. Para a metrologia, isso aqui é uma coisa totalmente equivocada, né? Então tomem cuidado. Nós que trabalhamos na área da qualidade, ou metrologia especificamente, não podemos cometer esse tipo de equívoco aqui, né, pessoal? Tá bom? Então tá aí o 5º engano que a gente entende que pode ser sério. Vamos lá, então. Então, nós já falamos de 5 enganos muito comuns. Vamos dar continuidade agora e falar do próximo, que também é bastante interessante. Tem a ver um pouquinho com a unidade de massa, né? Que é a diferença entre peso e massa. Do lado esquerdo, por que está errado? Porque nós, comumente, né, no popular, até isso não é tão grave eu falar, não, meu peso é de 50 quilos. Nós já vimos que quilo é um prefixo, né, não é unidade de massa. Mas nós que trabalhamos na área e não queremos cometer esse tipo de engano, nós devemos dizer o quê? A minha massa, ou a massa de tal amostra, a massa de tal produto, é de 10 kg, como está aqui, né? Lembrando que quilogramas por extenso é como está aqui, né? Quilogramas, veja que aqui a gente colocou o S porque estamos no plural, tá certo? Então, existe uma diferença entre peso e massa. Popularmente, ok, o médico vai dizer, a criança nasceu lá com 3,5 kg, né? É o peso da criança, mas nós, na metrologia, a gente vai dizer, não, é a massa da criança, é 3,5 kg. Bem, preste atenção um pouquinho, né? Vocês já sabem que tem alguns cuidados importantes no uso do termo peso e massa. Qual a diferença? Quando nós subimos na balança, como o exemplo está aqui no lado esquerdo, o que ela nos informa? Na verdade, a medida obtida, né, ao subirmos numa balança, deve ser chamada de massa e não de peso. Por quê? Qual é a diferença então, Gilberto? A diferença é simples. A massa, usando assim, o conceito que a gente chama de conceito clássico, né, para massa,
que todo mundo aprende lá para estudar no vestibular, né? É a quantidade de matéria presente no corpo, como está aqui. Unidades de massa, então, nós já vimos algumas delas. É o grama, escrito por Gzinho somente, ou quilogramas, ou miligramas, ou micrograma, e assim vai, etc, etc, né? Tá certo? E o que é o peso? Peso, na verdade, é a unidade de força, porque é o produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade naquele local onde está sendo, ou aquele corpo está exercendo aquela força, né? Na lei da física, nós chamando peso de P, ele é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade que está sendo representada aqui pela letra G. Então, peso é uma força. Qual a diferença, né, entre força e massa? Força, para quem lembra um pouquinho, força é uma grandeza chamada vetorial. Ela precisa de um valor, ela precisa de um sentido, de uma direção. A massa não. Massa é uma grandeza escalar. Eu só preciso de um valor para identificar ela. Essa amostra aqui tem uma massa de 5,80 gramas. Eu não preciso dizer qual a direção, qual o sentido. Quando eu falo em força, né, eu estou aqui exercendo uma força de 10 newtons. Ok, o valor eu já falei. Agora, em que sentido e em que direção? Certo? Preciso, para quantificar ou caracterizar bem uma unidade de força, eu preciso de uma direção e um sentido também, além do valor numérico. Então, exemplo de unidades de peso. Newton, kilonewton, meganewton, etc. Lembrando que a unidade oficial do Sistema Internacional é o Newton, com os seus múltiplos e submúltiplos, aqui no caso o quilograma, meganewton e assim por diante. Ok? Bom, então tá aí. Muita gente diz que quando vai se, por exemplo, fazer uma calibração de uma balança, aquele artefato usado para calibrar a balança é chamado de, eu prefiro chamar de massa padrão, mas tem muita gente que chama de peso padrão. E que é um termo realmente, digamos assim, universal, internacional, aceito no mundo inteiro. Ok, concordo, mas eu prefiro chamar ainda de massa padrão, ok? Porque ali tem uma massa. A grandeza é a unidade colocada sobre aquele artefato na unidade de massa. Então eu prefiro chamar de massa, ok? Tá bom, pessoal? Então tá aí uma preocupação, um caso interessante para a gente tomar cuidado também, a diferença entre massa e peso. Mais outro engano que a gente não pode cometer é na unidade, escrever a unidade de alguma grandeza de forma equivocada, né? Então eu estou dando aqui um exemplo só, né? Por exemplo, o correto seria falar 80 km por hora, onde esse quilômetro é kmzinho, tudo minúsculo, barra Hzinho, né? Esse Hzinho aqui representa a nossa hora. Exemplos que vocês vão pegar errados por aí, já vou mostrar para vocês. 80 Kzão Mzão. 80Kzão Mzão barra Hzão. Aqui faltou inclusive o H de hora, né? Não tem. E o último exemplo aqui, embora vocês possam encontrar outros por aí, é o Kzinho ms, né? De metros, quilômetros, e o Hzinho minúsculo aqui, ou às vezes até Hzão. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos que eu gostaria de comentar com vocês. Olha só. Exemplos que a gente encontra por aí na prática. No caso A. Chamando a atenção que aqui a gente está dando exemplo para velocidade, que é um exemplo mais popular, né? Mas isso acontece com outras grandezas também, né, pessoal? Não só para velocidade. O que tem de errado no primeiro aqui? Vamos ver. O que tem de errado? Dá uma pensadinha, dá uma olhada aqui. Estamos falando de velocidade máxima. Até fiz questão de colocar essa placa. E aqui em Florianópolis está cheio desse tipo de coisa, né? Eu acho estranho, porque quando a gente estuda para, digamos assim, começar a dirigir, né? A gente tem que entender que isso aqui é uma placa de velocidade. Então não precisa estar escrito aqui velocidade máxima. Isso aqui é uma redundância, mas essa placa existe. Existem muitas dessas aqui em Florianópolis, tá? Então, se é velocidade, não pode ser só quilômetro. Se for só quilômetro, ele está dizendo que isso aqui é uma distância. Atenção, distância de 20 quilômetros. Aí não bate com o que está escrito aqui embaixo, não é isso? Ok? Então, o primeiro equívoco é esse aí. Vamos lá, letra A. Nesse primeiro, o que tem de errado lá? A letra K deveria ser minúsculo, né? Ela está maiúscula. Então, a letra Kzinho
deveria ser casinho, está maiúscula. E falta também a barra, que é um outro ponto importante aqui, que representa o por, né? E a unidade de tempo. Então aqui, de novo, aqui ele está falando em unidade de distância, de forma errada, equivocada, e ainda falta barra H. Né? Então seria 20 km por hora, isso que ele quis dizer, tá certo? Ok, nós já vamos ver qual é o correto depois aí no final. Caso B, olha só o caso B. De novo ele está dizendo, atenção, velocidade máxima permitida, 20, agora pelo menos ele escreveu a unidade um pouquinho melhor. Mas o que tem de errado aqui, o que tem equivocado no K, né? É o quilo, que nós já vimos que é um prefixo, que deve ser escrito com K minúsculo. Então na letra B, a unidade novamente está errada, porque a letra K, ela está representada como sendo maiúscula, e ela deveria ser minúscula. Exemplo C, de novo, velocidade máxima permitida. Aí você vai dizer, pô, mas está tudo correto, Gilberto, porque está tudo em minúsculo. Mas tem um detalhe importante. O Sistema Internacional de Unidades não aceita a unidade ser colocada em negrito, ou como diz no inglês, bold, né? A letra, a fonte em bold. Então, no C a unidade está errada porque a unidade está em negrito. Não pode ser negrito, ok? Mas como são chatos esses caras do Sistema Internacional? São leis, né, pessoal? São regras que a gente deve usá-las para que todo mundo faça de forma equivalente, todo mundo faça de forma padronizada. E vamos ver um outro exemplo agora aqui, ó. Velocidade. Então a placa ali na estrada só tem o valor 60, mas não tem unidade. O que é aquilo ali? É 60 o que? Litros? Quilômetros? Quilômetros por hora? Litro? Volume? O que é aquilo ali? Né? Então só tem um valor. No item D, no exemplo D, esse é um caso hoje muito raro de se encontrar por aí, mas acontece. No item D, o exemplo D, nós temos a unidade errada porque só tem o valor numérico, não tem unidade. Isso serve para todos os exemplos, né, pessoal? Outro dia eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa, um laboratório, sobre incerteza de medição, e nas planilhas dela, a pessoa lá não tinha nenhuma unidade. Eu perguntei, mas que unidade estão esses dados? Você não sabe que isso aí está tudo em grama? Não, eu não sei se está tudo em grama. Você sabe, mas eu não sei. Tá certo? Eu não tenho bola de cristal. A unidade, isso é claro em todas as normas internacionais. O valor numérico tem que estar logo na sequência a sua unidade. Senão o valor fica, digamos assim, incompleto, né? E, como se diz, ambíguo, né? E vamos ver o valor correto? Como é que deveria ser escrito, então? O exemplo, né, correto aí, 20 km por hora, tá vendo? Velocidade máxima permitida, tudo minúsculo, ok? E não tem nada em negrito, né? Nada em bold. Então o item C, o exemplo C, é a forma correta da unidade para o nosso caso aqui, o nosso exemplo de unidade de velocidade, porque está tudo em letra minúsculo e tudo correto conforme o Sistema Internacional de Unidades. Vamos ver o próximo exemplo. O que é o próximo exemplo? Vamos lá? Vem dois aí agora de temperatura. O primeiro é o Kelvin. Mas Gilberto, a gente não usa Kelvin. Bom, talvez você não, mas algumas pessoas em laboratórios usam o Kelvin. E o que tem de errado? Olha só. Se você comparar o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito, eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos importantes. No primeiro quando eu escrevo a unidade Kelvin, ela é K maiúscula mesmo, símbolo da unidade Kelvin, símbolo da unidade é K maiúsculo, mas não tem a bolinha aqui, né? O representante do grau. Não é grau Kelvin, eu já vou explicar o porquê, é somente Kelvin. E aqui o que está de errado aqui quando ele escreveu 250 graus Kelvin? Primeiro, não tem o grau, ela é absoluta, já vou explicar para vocês. E do lado de cá então está correto. Ó. E além disso aqui no lado esquerdo, o Kelvin, prestem atenção, todas as unidades, quando escrita por extenso, todas as letras são minúsculas, inclusive a inicial. Ok? Então, eu deveria escrever 250 casão, por símbolo da unidade, ou, se eu quiser escrever por extenso, é 250 Kelvin, onde esse Kelvin aqui é tudo por letra minúscula. Né? Vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. O que tem de estranho e o que está de equivocado aí, como eu já falei para vocês, é
o símbolo da bolinha lá, que representa o grau para nós. A escala de temperatura Kelvin é parte do zero. Na verdade, ela foi construída. Aqui eu estou escrevendo o nome do Kelvin, né? A pessoa Kelvin, não a unidade, tá certo? Quando eu escrevo a pessoa Kelvin, aí sim começa com K maiúsculo. Quando o Kelvin pensou na unidade, a escala dele de temperatura, ele pensou no zero absoluto, ou seja, as moléculas de um corpo todas paradinhas lá. Não tem temperatura no corpo, é o zero absoluto. Ele fez isso, ele pensou, ele elaborou a escala de temperatura Kelvin dessa forma, tá? E portanto ela não deve ser usado o grau junto à letra K maiúscula. Então o correto não é 250 graus Kelvin, é apenas 250 Kelvin. E, como eu falei para vocês, é o uso aqui, por extenso, do Kelvin, tudo com a inicial maiúsculo, né? Ao escrever o nome de uma unidade, por extenso, sempre deve ser todas as letras em minúsculo, ok? Tem um exemplo aí, tem um caso que é o caso de temperatura em Celsius, onde Celsius, quando eu escrever por extenso, ele vai em maiúsculo. É uma exceção à regra. Uma exceção à regra. Então, nesse nosso caso, está o correto. 250 Kzão ou 250 Kelvin, se eu colocar isso por extenso. Bem, e aí vem o exemplo da temperatura que eu estava dizendo para vocês. Que é o mais popular no Brasil, né? E no mundo inteiro. Então, muita gente pergunta aqui, eu gostaria de chamar a atenção em outro ponto importante. É que é incorreto falar 22,5 graus centígrados. Ok? O Sistema Internacional de Unidades, ele não aceita usar o termo graus centígrados. Do lado esquerdo aqui, o que está de errado, Gilberto? É só usar grau. Grau é a unidade de ângulo de inclinação. Já vamos dar o exemplo para vocês que é bem interessante. Então aqui 22,5 graus? Não, está errado. O correto é 22,5 graus Celsius, se eu estou usando a unidade de temperatura em Celsius, a escala Celsius de temperatura. Aquela pessoa lá no jornal que apresenta para nós, em Florianópolis vai temperatura mínima ser de 25 graus e a máxima de 30 graus, ela está dando unidade de inclinação para a gente. Ela está dando uma informação de ângulo ou de inclinação, mas não de temperatura. No popular todo mundo entende? Entende, mas nós que trabalhamos na área de metrologia, que trabalhamos na área de qualidade, não podemos cometer esse tipo de equívoco. Olha só os exemplos. Lembrando que se eu comparar o grau vezes grau Celsius, né? Grau, só grau, é a unidade de inclinação. Eu logo lembrei aqui da Torre de Pisa, né? Torre de Pisa, que está inclinada de um certo ângulo. Aí eu posso usar a Torre de Pisa está inclinada de um ângulo de tantos graus, porque o grau somente é a unidade de ângulo e não de temperatura. Quando nós falamos, pessoal, que a temperatura em Florianópolis será de 20 graus, nós estamos dizendo que Florianópolis vai se inclinar naquele dia de um ângulo de 20 graus e as águas vão rolar. Ok? Não é correto dessa forma. O correto é falar o quê? A temperatura em Florianópolis vai ser de 20 graus Celsius. Ou 25 graus Celsius. Mas que chato falar o Celsius depois. Mas é o correto. Tá certo? Então, não usem grau somente para unidade de temperatura. Principalmente quando você quer se referir a unidade de temperatura em graus Celsius. Bom, e para encerrar o nosso 10º caso aqui, na verdade, é usar o apóstrofe como unidade de tempo. Você já deve ter visto isso nos joguinhos que você usa aí no computador, nos jogos de futebol, né, quando o pessoal apresenta para nós o tempo de bola em jogo. 45 usando apóstrofe. Ele queria dizer 45 minutos de tempo, né? Ou 45M. Nós já até chamamos a atenção para vocês lá para trás que 45Mzinho quer dizer 45 metros. Aqui é unidade de comprimento, não é unidade de tempo.
O certo seria o quê? 45 minutos, mzinho e nzinho. Bem, lembrando para vocês que essas unidades são aceitas pelo Sistema Internacional, que é o grau, o minuto e o segundo, mas o grau, só a bolinha, ok? São unidades de inclinação, são unidades de ângulo, que não podem ser usados para tempo. Não é a mesma coisa, ok? Grau, bolinha, como a gente viu no exemplo agora há pouco, é unidade de ângulo. Minuto é unidade de ângulo e inclinação, para minuto. E tem um caso curioso nessa, aproveitando aqui que eu já estou mostrando para vocês essa tabela, que é a unidade de litro, que é a única unidade dentro do Sistema Internacional que admite dois símbolos, que é o L minúsculo e o L maiúsculo. Os dois são aceitos, mas se dá uma preferência hoje pelo L maiúsculo. Se eu fosse recomendar para você entre o L minúsculo e o maiúsculo, use o L maiúsculo. Existe uma curiosidade aí por trás, que é que na época, não é da minha época, né? As máquinas de escrever, elas não tinham a letra L, então quando o pessoal ia escrever a letra L, ela apertava no número 1, ou não tinha o número 1 e era na letra L, alguma coisa assim. E confundia, né? Porque o L minúsculo e o número 1 eram iguais. Então, para evitar a confusão entre o L minúsculo e o número 1, nas máquinas antigas de escrever, o Sistema Internacional naquela época adotou, não, vamos então usar o L maiúsculo, embora vamos continuar aceitando o L minúsculo, mas o L maiúsculo não deixa dúvida, não confunde com o número 1 nas máquinas de escrever. Então tenha curiosidade por que isso aí. Imagino eu que no futuro vai ser somente aceito o L maiúsculo, tá? Para a unidade de litro. É uma curiosidade interessante aí. Voltando então aos nossos exemplos, nós chegamos aí às 10 enganos, a gente viu até um pouquinho mais, né? Se a gente contabiliza tudo dos usos ou usos equivocados do Sistema Internacional de Unidades. Lembrando, né, pessoal, que se você trabalha na área de metrologia, isso aqui não pode acontecer, esses enganos que estão do lado esquerdo aqui, né? Ou outros que a gente comentou com vocês, tá bom? Caprichem, dê uma estudada e, na dúvida, olhe o livrinho lá sobre o Sistema Internacional de Unidades. No site do Inmetro, em outros lugares por aí na internet, vocês vão baixar gratuitamente um livrinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, onde vocês conseguem ter lá como é que se escreve todas as outras unidades do Sistema Internacional de Unidades. Como é que é o exemplo da escrita do símbolo das unidades. Tem uma série de outras regras também sobre o Sistema Internacional de Unidades que a gente poderia falar por aqui. Nós não vamos fazer isso hoje, nós vamos deixar isso para uma outra aula, para um outro momento, ok? Então agradeço a presença, a participação de você. Espero ter colaborado um pouquinho para que esses enganos acabem daqui para frente. E, por favor, deixe agora o seu like aí, né? Se você ficou até agora, se você gostou dessa aula, tem aí também embaixo na descrição desse vídeo uma série de outros vídeos interessantes que você pode acessar. Você pode se tornar um assinante da nossa revista Metrologia e Qualidade, Metrologia ISO 17025. Você pode também ser um dos nossos inscritos aqui no canal, que seria um grande prazer tê-lo para você seguir todas as nossas aulas que a gente coloca aqui com muito trabalho, com muito esforço e procurando ser o mais didático possível para o seu entendimento. Um grande abraço, muito obrigado, dê o seu like aí, até a próxima, pessoal, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.